Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a jornalista esportiva Mariana Becker. Foi uma honra tão grande poder conhecer a história dela como mulher jornalista brasileira, estrangeira, né? Fala várias línguas, teve mais experiência para contar do que coube na nossa hora juntas. Aliás, precisamos de vários livros, vários volumes da vida de Mari Becker. Achei tão interessante entender a trajetória dela, desde adolescente, surfando, competindo, até se interessando por esportes e acabando entendendo tão profundamente um esporte que para mim sempre foi algo que meu pai assistiu muito, como a Fórmula 1, por exemplo, né? Então, eu amei escutar a história dela. Eu acho que vocês vão amar a nossa conversa. Então, depois vão lá no nosso Instagram e contem pra gente o que vocês estão achando, tá bom? Mas essa é a minha conversa com a Mari Becker. Mari, já tô íntima, hein? Chamando de Mari. Que foi iluminadora, inspiradora e engraçada. Então, fiquem agora com o episódio. Obrigada, gente. Beijo. Queria muito te agradecer por topar conversar e falar que eu super acompanho o seu Instagram. Ai, que bom! E adoro o lado M, né, que você faz. E aí tem o da... Como que Guria chama? boa. Guria boa, é. Adorei. E ontem eu assisti com a Formiga, né? Isso. Fantástico, muito legal. E como que tá a sua agenda agora com as Olimpíadas? Muda o que você cobre? Como que é a sua relação com a sua agenda tendo Olimpíadas? Não, agora não tem nenhum problema, assim. Na época que eu estava na Globo, aí tinha. Mas agora que eu estou fazendo só Fórmula 1, aí não tem grilo, não. A Fórmula 1 segue o barco, então... Tendo Copa, tendo Olimpíada, não interessa, segue. Cara, me lembro, assim, Copa do Mundo, de eu estar, assim, cobrindo Fórmula 1 e, sei lá, eu, jogando Alemanha e Brasil. Alemanha e Brasil, sei lá, né? Um jogo, aí você vai entrevistar o cara, assim, o cara fala, não, vamos conversar de futebol. Eu falo, não quero falar de 7-1, vamos conversar de outra coisa. É uma coisa fantástica, eu preciso te falar isso, porque meu pai, ele é ultra mega fã, e ele, enfim, Fórmula 1, e conhece, quando eu falei para ele que eu ia conversar com você, ele ficou super animado e tal. Ai, E que aí, bom! uma das coisas que a gente estava falando, eu acho que provavelmente é uma pergunta que você deve receber bastante, né? Porque você meio que sendo uma mulher cobrindo isso, né? Fórmula 1 e tal. Como que foi você chegar na Fórmula 1 como um esporte que você passou a cobrir como mulher brasileira? Como que foi esse processo para você? Assim, foi um processo desafiador, assim, o que eu fazia? Eu cobria todos os esportes, né? E aí, teve um momento em que a Globo resolveu testar, ter uma mulher cobrindo a Fórmula 1, né? Que era um esporte, assim, né, ouro da casa, junto com a seleção brasileira, a Fórmula 1, né, desde Emerson, Piquet e Senna, é um produto de ouro, né? E sempre masculino. Disse, vamos tentar uma mulher, vamos ver como é que é. E aí eles sabiam que eu falava outros idiomas, que eu gostava muito de viajar e que eu gostava de automobilismo, e aí resolveram me testar, e aí a coisa foi. E tudo que teve, assim, na minha vida, em termos de... Na minha carreira, assim, vida também, mas na carreira de tudo que tem de desafio, de coisa que eu ainda não tinha visto ninguém fazer, eu ficava a fim de fazer. Então, pô, ainda não teve nenhuma mulher e tal, vamos fazer? Vamos, achei bacana, assim. Até mais do que a história de não ter mulher, o que eu achava mais bacana era aquela vida ali, entendeu? Porque eu cobria a Fórmula 1 quando ela vinha para o Brasil. E eu gostava muito dessa mistura de culturas que tinha ali no meio, né? Eu sempre viajei bastante, eu venho de uma família que sempre gostou de viajar muito, meus pais, meus irmãos. Os meus irmãos está todo mundo espalhado pelo mundo, cada um num canto. E então outras culturas. Eu gostava da história de chegar num paddock, fala uma língua aqui, uma outra língua ali. Isso aqui não se fala porque o inglês encara mal, isso aqui se fala porque o alemão encara bem.
eu gostava daquilo ali. Aí eu tinha esse gostinho uma vez por ano, e aí quando surgiu essa oportunidade, eu super abracei, assim, isso, assim, o meu lado pessoal dessa história que você perguntou. O fato de ser mulher, no início foi bem difícil, assim, porque havia uma desconfiança muito grande, né? Eu acho que talvez as mulheres que começaram a comentar futebol agora devem sentir isso, não tanto repórter, né? Repórter tinha, mas menos, eu acho, mas comentar é uma coisa que a gente nunca, mas nunca ouve, nem ouviu uma mulher comentando futebol. Uhum. Então, agora, se acostumar com uma voz feminina e se acostumar que essa voz feminina tem propriedade, né? Fala com propriedade do que conhece, é outra história, né? Então, quer dizer, eu tinha uma obrigação, eu estava ali com os medalhões, né? Só com né, coronel, não era nem coronel ali, era só general, né? Só general. Então, era Galvão, Regi, né? E aí eu estava vindo atrás de outros caras, né? Então, eu tinha que cuidar muito. E, por outro lado, na Globo também era um monte de homem. E quem assistia televisão e quem assistia e acompanhava a Fórmula 1 há décadas, como teu pai, por exemplo, não está acostumado a ter uma mulher chegar e dizer assim, olha só, o problema foi na rebimboca da parafuseta. O cara vai dizer, essa mulher não sabe o que ela está falando. E muitas vezes eu não sabia, entendeu? No início eu tive que estudar muito, porque eu não conhecia muito disso, assim, eu tinha que estudar, e claro, cometia um erro ou outro, só que um erro cometido por mim era muito diferente do erro cometido por um cara, porque ali do cara passa batido, porque ele depois fala outra coisa, e vamos nessa, tá todo mundo mais ou menos acostumado com aquela música, daquela voz ali, né? Quando é uma mulher, já tá falando mais agudo, já é uma mulher, e aí, de repente, fala a rebimbeca da parafuseta e não rebimboca, o cara fala, pô, tá vendo? Não sabe nada. Então, no início, foi meio difícil. Mas aí depois, assim, com o tempo, né, eu acho que foi, assim, um amadurecimento meu e da galera, eu digo assim, da galera que trabalha comigo, que trabalhava comigo e de quem estava assistindo, de começar a sacar que eu sabia do que eu estava falando e no que eu era boa. De repente, num dia eu trocava rebimbeca por rebimboca, mas nesse mesmo dia eu arrumava no ar, a pessoa não ia ficar com a informação errada. Sim. E eu provavelmente ia ser a primeira a chegar no cara que tinha que entrevistar, eu ia dar as informações, sabe? Não ia faltar nenhuma informação sobre o acidente do cara, não ia, sabe? Eu também estava trabalhando com uma equipe super experiente, sabe? Então a gente dava furo para caramba. Então teve um outro lado que foi compensando isso até que as coisas se ajustaram, né? E aí eu passei a entender um pouco mais da rebimboca da parafuseta. Agora, para sempre eu vou pensar na rebimboca da parafuseta. Para sempre, Exato. agora, está na minha cabeça. Exato. Difusor duplo, difusor triplo, porra, cara. Não. Não e sei. Daí depois também começa a contar outras coisas, assim, a familiaridade que você começa a ter com os entrevistados, as entrevistas que você começa a tirar coisas legais, então começam a ter outros valores a serem que começam a afetar quem está ali do outro lado, né? Fala, pô, ela talvez nisso não seja super afiada, mas afinal quem é? Porque dentro da engenharia da Fórmula 1 tem pouquíssima gente que entende, tem muito chute, né? As pessoas falam com muita propriedade, né, da Fórmula 1, quem torce, mas na verdade quem entende são poucas as pessoas, né? Porque tem poucos jornalistas, na verdade, que entendem profundamente, né? Disso. Eu confio em 2 caras com quem eu bato bola, assim, sabe? Para entender profundamente de engenharia, de mecânica, de um Fórmula 1 é muito difícil. A gente está falando de tecnologia de ponta, entendeu? Então, você pode entender da filosofia do carro, do porquê que o carro anda um pouco mais, um pouco menos e tal, de uma porção de coisas você aprende ao longo do tempo estudando. Mas outras coisas só se você for, assim, um profundo conhecedor. Então, assim, eu acho que eu conheço o suficiente. Sempre a gente tem que conhecer mais. E tem outras características também que eu acho que daí me ajudam, né? Tem uma coisa de comunicação mais fácil. E você falou que seus irmãos estão espalhados pelo mundo
todo. Isso. Então, assim, você sente que você crescendo, esse foi um valor que seus pais, desde que vocês eram pequenos, falava-se muito de vai viajar, vai explorar, vai. Isso Total. era algo da sua família crescendo? Total, assim. E não só fora do Brasil. Eu sempre cito meu avô, o pai da minha mãe. Ele sempre foi um desbravador, assim, um cara. E ele conta sempre essa história. Ele morou 3 anos com os índios na década de 20, fim da década de Uau. 20. Ele era o médico da Expedição Rondon, ele era médico do Rondon, e ele fez praticamente toda a redemarcação das fronteiras do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, em 23, 26, por aí. Nossa! E ele contava para minha mãe, porque estava no exército, né, como médico do exército, e aí entrou um representante dessa expedição eles estavam tipo de um simpósio, uma sala de aula cheia de gente, né? E aí os caras entraram para explicar o que era a expedição. Já no meio da explicação ele já estava enlouquecido, né? Ele já falou, pelo amor de Deus, quero ir nisso. E aí, assim que os caras acabaram de falar quem gostaria de se voluntariar, ele disse que não acabou a frase do cara, aí se levantou e falou eu. E quando ele olhou em volta, só tinha sido ele. Ninguém mais tinha se voluntariado para fazer. Visionário, tem já fotos visionário. disso, e eu acho que é visionário, assim, não sei, visionário para a gente, né, que gosta de viajar. Para outras pessoas que se sentem incomodadas, sei lá, roubada. Ele pegou malária, ele pegou febre amarela, né? Então, o meu avô já era um cara assim. E ele já era casado ou não? Ele já era casado com a sua avó? Não, ele era um guri ainda, assim. Sim. Ele tinha 25, 26, por aí. Mas junto com a minha avó, ele levou a minha avó para tudo quanto é canto no Brasil, porque justamente ele gostava. E a minha avó era uma, assim, carioca, italiana, super elegante, adorava moda, desenhava chapéus e arte, não sei o quê. Foi parar lá nos Cafundós do Judas com ele, com a minha mãe bebê, assim, numa rede, pegou uma cobra descendo a rede para pegar minha mãe, a minha avó. Imagina. E ela dizia, olha, foram os anos mais felizes da minha vida. E a minha mãe e meu pai, a gente tem que pensar assim, o meu pai já quando era novinho, pegou um navio, foi para a Europa conhecer, quando estava na escola. Depois, assim que os meus pais casaram, aí anos 60, eles iam muito para a Europa, conhecer, né? Naquela época a gente não conhecia nada. O que a gente tinha? National Geographic, sim, né? Revista geográfica, amigos que iam viajar e faziam sessão de slides. Ainda tem. Ainda tem. Eu gosto porque meu pai fazia, mas eu gosto do meu pai. Sim. Então, a gente ouvia essas histórias. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu vi Granada, o sul da Espanha, e aí meu pai sempre gostou muito de música, ele botava música, e botava aquela música flamenca no fundo, e aquele tudo no escuro, e a gente vendo aqueles, né, os jardines lá, o Reales de Alcázar, Generalife, tudo aquilo, assim, e aí a minha mãe falando dos muçulmanos, minha mãe sempre conheceu muita história, então, cara, eu achava aquilo tudo o máximo. E aí os filhos se espalharam pelo mundo, tem uma em Boston, na Dinamarca, eu em Mônaco, pelo mundo, uma irmã minha meio em Porto Alegre, meio em Buenos Aires, um irmão em Porto Alegre. A minha mãe, né, descendente italiano, um dia pegou os violinos, né, e disse, não sei o que eu fiz, porque vocês todos foram morar longe de mim. Eu falei, mãe, vocês viajaram a vida inteira e cada vez que voltavam traziam uma novidade diferente, num lugar totalmente... Pô, a minha irmã foi para o Paquistão em 85, sabe? E aí eles exploraram cada vez umas coisas diferentes. Aí uma época era assim, cultura nativa americana, aí eles iam para umas reservas nos Estados Unidos, aí iam visitar as aldeias e a natureza, e não sei, enfim. E aí, pô, o mundo era muito legal, né? Plantaram a semente. E vocês são quantos irmãos? 5. 5 irmãos. E não tem ninguém que acabou morando perto dos seus pais? O meu irmão agora. Teu irmão. Bom, pelo menos. Mas a gente sempre volta. Mas como que vocês acabaram no sul, então? Porque você falou sua mãe carioca, o seu... Não, minha avó carioca. Sua avó carioca. Meu avô gaúcho. Ah, ok. E aí as minhas
minha tia e minha mãe nasceram no Sul, aí eles Entendi. moraram no Sul, moraram no Rio, no Sul, e aí no Sul ficaram, e minha mãe se casou e lá ficou. Entendi. E aí, como que foi para você durante esse ano, né, 2020, que foi, né, um dos anos mais difíceis, né, para muita gente, pelo menos na história moderna? Como que foi para você esse equilíbrio de eu moro fora, né, eu já estou longe, mas ao mesmo tempo criou-se uma fronteira diferente, né, para a gente que tem família que mora longe. Você sentiu uma questão um pouco assim de, putz, se eles precisarem de alguma coisa, eu não vou conseguir voltar tão rápido quanto eu gostaria. Você teve esses momentos? Ah, deixa eu te dizer, eu tive, mas é que como eu viajo muito como jornalista, é diferente você viajar como jornalista do que viajar como turista, porque o jornalista está sempre quebrando um galho e descascando um abacaxi. Então, nada é totalmente impossível, sabe? Então, eu pensava, claro que eu pensava ficar muito preocupada, né, com eles todos, porque a gente é muito unido, né, todos. Então, se acontecer alguma coisa que, né, eu estava preocupado com o bem-estar deles, assim. Mas eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu ia, mas nem que fosse a nado, entendeu? Eu ia dar um jeito. Se eu me meto em guerra, eu me meto lá, entendeu? Não vai ter impedimento para mim, entendeu? O impedimento talvez seja mais demorado de eu chegar, mas eu chego. Quando é Não, questão de saúde, assim, com a minha família, não... dificilmente alguém vai conseguir me segurar, entendeu? eu pensava muito nisso também durante esse ano, né? Como que já pensando nas rotas, sabe? Se eu precisasse, Total, por onde tal essa total. coisa, como E se era variava, né? amiga. De semana em semana. Ah, então daqui eu vou ter que ir pelo Panamá, ou então vou ter que ir pela África, que ainda não estava contaminada, né? Então tinham várias rotas. Isso tudo estava sempre assim como hoje. Na verdade, meu trabalho hoje não tá muito mais difícil. As rotas que eu tinha, assim, voos diretos, hoje eu tenho que fazer um monte de escalas, e ainda assim, pô, e aí, tem protocolo? Não tem? Tem que ficar? Não tem que ficar? Uma outra coisa que eu me esqueci de te dizer, e que talvez renda aí para ti depois, assim, alguma pergunta, é que na minha não era só assim a exportação de gente, tinha a importação de gente também, porque em todos os lugares onde a família inteira se explorou e viajou, fez amigos. Então, todos eles vinham depois para o Sul. Então, sim, na minha casa tinha alguma gringaiada, assim, louca. E cada um de um jeito. Tinha músico, aí tinha um agrônomo, aí tinha um estudante. E a minha mãe, por exemplo, desde que eu era pequenininha, ela tinha um Natal de família, dia 24, que era na minha tia, e no dia 25, na minha casa, era o Natal para as pessoas que não tinham família próximas. Então, era assim, um monte de gringo, cada um de uma origem diferente, judeus, gente que não tinha Natal, e aí minha mãe fazia um festaço. Então, está acostumada com isso, com gente falando de outras línguas, outras culturas. De repente, passa o cara, vem, sei lá, eu tinha uns amigos da minha mãe que eram de uma companhia de teatro, e aí vieram, e aí o meu pai estava assando um churrasquinho de tarde, todo mundo no jardim, aquele calor, e aí passa o cara que era o iluminador da turma, né, da peça, era um Shakespeare. O cara passa com um fio dental, assim, isso nos, sabe, início dos anos 90, fim dos anos 80, assim, eu só via aquela bunda passando por mim, assim, eu falei, mãe, eu olhei para minha mãe falou, Deixa, continua. Segue o baile. Abstrai. Não, a gente estava muito acostumada a esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, chegavam os amigos nórdicos, os nórdicos super liberais, assim. Aí vai entrar no banheiro, tem 3 se trocando de porta aberta, assim, tipo, opa, aí a gente nem comentava mais entre a família, a gente só passava um pelo outro e se olhava, assim, tipo, ó. Novidade. E você acha que o que é muito legal disso, né? Eu, pelo menos, eu tento, aonde eu moro não tem, apesar de eu estar aqui em Boston, a cidade que eu moro não é muito diversa, né? Então, assim, com os meus filhos eu tenho que ser um pouco mais intencional, assim, mostrar coisas, falar sobre coisas, porque não é que eles vão ver na rua necessariamente ou na escola, sabe? Você sente que tudo isso, assim, da sua infância, crescendo, te ajudou a entender por que existe preconceito, por que as pessoas, né? Ou se você sofreu algum preconceito, mas por causa da sua mente, de ser já uma mente aberta, meio que já entender como navegar, isso te deu, assim, instrumentos?
Guria, as duas coisas. Eu acho que me ensinou, eu acho, assim, a gente nunca sabe, às vezes a gente é preconceituoso e não sabe, né? Você vai descobrir algumas ações ou que você fala, uai, por que eu estou agindo assim, né? Mas como a gente realmente sempre teve muita gente com culturas e educações diferentes frequentando a minha casa, a gente sempre olhava para essas diferenças, não de uma maneira crítica, mas era sempre, a gente ria, né? A gente falou, nossa, olha que engraçado, o flautista usa camisola, olha que engraçado, o cara fala alto, fulano cuspiu, tem que avisar para ele que não pode cuspir aqui. Sei lá, essas coisas, assim, a gente não ficava horrorizado com o dinamarquês que trocava de roupa ali, assim. Então, isso é uma coisa que me ajudou no sentido de não me chocar muito com os outros, assim, sabe? O que me choca é o contrário, me choca é o preconceito, é a agressividade, às vezes é o preconceito de outras nacionalidades que eu vejo aqui na Europa, assim, às vezes a maneira, sabe, de um cara olhar para o outro de uma maneira mais baixa, às vezes eu vi assim, meus colegas eu tenho medo de falar uma nacionalidade que pode parecer que todos são assim, mas eu vou te dar assim um exemplo, mas é um exemplo único, assim, 2 colegas meus ingleses, toda vez que a gente ia fazer cobertura num lugar tipo a Malásia, a Índia, o Brasil, a maneira deles falarem com as pessoas que estavam trabalhando lá era sempre diferente, ela era sempre de cima para baixo, e isso me chocava, porque eu não estou acostumada com isso, para mim era assim, pessoa está trabalhando, você trata ela com respeito, seja ela o que ela for, né? Então, o que de mim para fora, o que acontece comigo é que eu aprendi, eu não reconhecia o preconceito, eu passei a reconhecer o preconceito mais tarde, convivendo, né? Ou Mas às vezes você já na sofreu escola. com você já sentiu? Eu sofri, Sim. Sofri porque bom, nunca tive problema de ter amigo de qualquer cor e de qualquer educação e tal. Então, às vezes tinha isso, ou de qualquer grana. Foi amiga dela, você é amigo dele. Mas isso também, sabe, entrar para o ouvido e outro, porque era gente que não me importava. Mas, assim, a minha família tem um jeito um pouco mais escandinavo, vamos dizer assim. A gente é super... Passa pelado pela cozinha, sei lá, eu vou sair do chuveiro e vou até meu quarto, se eu me esqueci de alguma coisa, eu vou passar pela... Não vou, assim, a gente não tem problema entre nós, não é na frente de estranhos, mas sim. Entre nós não tem problemas. E eu me lembro de falar isso, assim, que eu achava normal, e as minhas colegas na escola ficavam chocadíssimas. Assim, horrorizadas. Chocadíssimas. O meu pai... Ele, uma época, teve uma coisa de pele, assim, tinha que tomar sol. E ele gostava de fazer isso. Ele aspirava a piscina no sábado de manhã totalmente nu. Pegando sol, aspirando a piscina e tal. Depois aí tinha que avisar, né, as empregadas, olha, não vai no jardim, porque o doutor Betinho está aspirando a piscina. E volta e meia uma se esquecia, tocava o telefone e falou, doutor, não! Mas assim, era mais engraçado do que qualquer coisa, entendeu? Não era uma questão assim, mas eu me lembro que eu tinha colegas que ficavam assim, pensavam, imaginavam coisas, né? E aí, mas daí de novo, né, Gabi, o que eu vou fazer? Eu não tenho como entrar na cabeça da outra pessoa. Não, mas assim, o fato de você, o que eu acho muito legal, e uma das coisas que eu amei também, que eu tava vendo no seu Instagram, você falou que quando você era bem mais nova, né, você surfava, e aí você levava até há pouco tempo. Você levava seu pastor alemão com você, né, por uma coisa assim de proteção. Então, o que eu fiquei pensando daquilo também são essas coisas. Eu falei, nossa, deve ter sido uma criação onde você viu várias maneiras de poder entrar em locais que às vezes, né, alguma pessoa, não, eu tenho medo, eu não conheço, eu não quero. E aí meio que foi essa coisa sempre dando um jeito construtivo de poder ir pelo caminho que você quisesse. Para mim ficou muito marcado com a história do pastor alemão, né? Não sei se você quer falar para as pessoas que não sabem da história que eu estou falando. Exato. Brito pegou exatamente o que é assim a minha história. Eu dava um jeito de fazer o que eu estava com vontade, assim, né? Primeiro que na minha casa nunca teve essa história, assim, nunca ouvi assim, mas só vai ter homem? Mas só tem menino?
Nunca teve isso. Cansei de estar assim, de brincar onde só tinha menino. Por isso que as pessoas falam, você foi trabalhar num meio onde só tem homem. Eu estava muito acostumada, assim. Eu entrei numa redação, era só eu de menina há muito tempo. Nunca tive problema. Eu tenho grandes amigos, que são meus irmãos, assim, que eu tenho uma intimidade com mais do que com muitas amigas. Então, essa questão nunca houve. A história do pastor alemão é porque é o seguinte, eu sempre fui muito, sempre assim, prezei pela independência, né? Poder fazer o que eu estou com vontade na hora que eu quiser. Eu tinha a dependência dos meus pais, óbvia, emocional e financeira, mas de resto, eu não queria ter que depender de nada nem de ninguém. Então, essa cadelinha, eu sempre tive muito cachorro, essa cadela pastor alemão, eu quando comprei, meu pai me deu, eu comprei com esse objetivo, ela vai ficar grudada em mim, nós vamos fazer tudo e ela vai me defender. Então, eu adestrei ela e eduquei ela para isso, que é um pastor, um bicho bem mais fácil, né, de fazer isso. Então, ela ia para a universidade comigo, ela ia para o restaurante, ela ia para o treino, onde ela não podia entrar, ela ficava no carro dormindo numa boa, eu deixava uma fresta grande assim, ela ficava. A gente ia surfar, eu ia viajar, eu tinha uma vida muito mais livre do que a maioria das gurias da minha idade, porque o Brasil é muito violento, hoje mais até. Então, por exemplo, para você ir de um lugar para o outro noite, sozinha de carro, eu fazia algumas cadeiras na faculdade à noite, né? Saía 10h30, por aí, ir para o estacionamento sozinha, tarará. Ou, sempre tinha que ter um amigo me acompanha, ou um amigo me acompanha até em casa, saindo da festa, às 3h, né? Não, tem que ir com um amigo busca um amigo, irmão, amigo. Então, comigo não tinha essa, eu tinha o meu cachorro, e aí ninguém chegava perto de mim, entendeu? Não, assim, não tinha essa história. Eu ia onde eu queria, eu parava onde eu queria. Eu me lembro assim de estar voltando da faculdade e, sei lá, parar num posto de gasolina para comer um cachorro quente de noite, tarde, 11h da noite. Eu descia, ela descia comigo, a gente comia o cachorro quente, voltava para casa, tranquilo. Ia surfar. Às vezes, putz, ia, e aí não dava para ir de carro num lugar para o outro. Aí a gente pegava carona, eu e ela, às vezes assim de noite, nós duas de noite, assim na rua, esperando uma carona, sabe? Isso na praia, né? Numa cidadezinha de praia, não é? Eu não fazia isso numa cidade grande. Ou voltava a pé, sabe? Em Garopaba, eu ia surfar no inverno, não tinha ninguém. Aí eu saía de um canto e ia para outro caminhando sozinha com ela, assim, zero de problema. Gente, zero, eu ia sozinha para a praia. É uma sacada, assim, incrível, né? E de você pensar nisso. E aí, quando você estava fazendo faculdade, você já sabia, fazendo faculdade, que a sua maneira, né? Como que você reúne tudo que você ama fazer? Viajar, explorar, escrever. Você já sabia que o jornalismo ia ser um caminho para você ou demorou um pouquinho para você entender, tá, é por aí que eu vou conseguir continuar com a minha independência, explorando, enfim? Eu não tinha isso claro, assim, eu fui parar no jornalismo por causa dessa condição, porque eu viajava muito sozinha, eu comecei a ver uns campeonatos de surf, eu não queria ficar só olhando, eu comecei a escrever sobre isso, aí fazia umas coisas para uma rádio, aí um dia fiz uma matéria para a Folha de São Paulo, aí fui escrevendo, e aí, pum, juntei. Foi essa condição que me fez virar jornalista. Eu sempre gostei muito de escrever. Como viajava sozinha, eu escrevia muito. Às vezes para mim, né? E aí depois eu fui fazendo a faculdade, mas daí totalmente aberta, sem saber do futuro, que o futuro me reservava. A única coisa que eu sabia... O que você fez faculdade? Fiz na PUC, fiz faculdade de jornalismo, no Rio Grande do Sul. Legal. A única coisa que eu sabia era que eu não queria continuar ali. Eu queria aproveitar a oportunidade de sair. Então, assim, eu fiz um teste, fui fazer um teste na Cultura, não puderam me atender, mas eu fiz um teste aqui, fiz um teste lá, fiz um teste na Globo, e aí a Globo gostou, falou, quando você for se formar, liga pra gente e vem para cá fazer um estágio, um trainee. Uau. Né? Eu falei, tá bom, aí liguei, falei, tô me formando, falei, então vem para cá passar uns meses aqui. Tá bom. Fui, tipo, vamos nessa. E na época eu tinha um namorado que eu adorava, mas que eu estava namorando já há 4 anos, ia para o 5º ano, estava com 25, tava o casamento batendo aqui assim na nuca já, e eu apavorada, porque eu não queria, eu adorava ele, mas eu tinha assim, pânico total. Durante muitos anos eu tive pânico de casar,
Vários namorados falavam para mim, começavam a rondar o assunto e já... Era o de ficar para sempre no lugar que me apavorava. É essa parte do casamento que te apavorava. Entendi. Mal sabia eu. Daí você foi lá fazer o estágio, trainee. Daí só que quando eu cheguei lá, tinha um repórter que tinha ido viajar e eles estavam desfalcados. Aí eles disseram, aproveite e já fica. Fica, vamos fazer 3 meses aí, de frila. E aí eu fiquei tão nervosa que eu perdi a voz. Minha primeira matéria, eu estou totalmente rouca. Eu falo assim, toda desafinada. E aí eu fui ficando e fiquei lá. Daí, depois, aos poucos, eu fui direcionando a história, porque, obviamente, eu gostava de tudo que era para fora. Eu fui me direcionando não tanto para o Flamengo e para o Botafogo, mas para a vela, para o surf, para coisas que eu, sabe, escalar, exploração, todos esses tipos de matéria, eu ficava totalmente fascinada e isso me levava para longe. Tanto é que quando eu me mudei, muita gente falava, eu achei que você já morava longe. Porque eu te via sempre fora, é verdade. Estava com outros esportes, mas estava sempre viajando. E qual foi o lugar que você morou por mais tempo? É aí onde você está? Em Mônaco? Em Mônaco. Na verdade, eu não morei em muitos lugares. Eu viajei muito. Eu morei pouco. Na verdade, olha só. Eu morei no Rio, 15 anos, aí depois eu fui para Mônaco. E aí hoje eu fico... Agora, depois do Covid, na pandemia, eu fiquei aqui, eu estou na Suíça. A gente tem um apartamento aqui, por isso que eu tive uma vida muito mais fácil nessa fase de Covid, embora psicologicamente tivesse todos aqueles pesadelos, aquelas coisas, mas eu podia caminhar na montanha, eu me sumo no meio do mato aqui na montanha, volto no fim da tarde, assim. Então eu fico assim entre a Suíça e Mônaco e o mundo, né? Porque é um fim de semana assim, ou não, Eu vi ontem no seu Instagram, tinha um avião. Você estava no aeroporto ontem? Estava vindo para a Suíça. Da onde? Da onde era a última rota? Ou é secreto? Não, eu estava em Nice. Não, eu estava na Inglaterra, e aí eu fui para Mônaco, aí eu vim para cá. E uma das coisas aí daqui eu vou para Budapeste. Quando que você vai agora viajar? Quarta. E isso é porque vai ter corrida? Vai ter grande prêmio. Olha, eu aqui desinformada. Aí é doideira, tá, guria? Porque daí eu pego o carro daqui até a estação de trem, depois 2 horas de trem até o aeroporto, e depois do aeroporto. E como que é? Quando você encobriu o grande prêmio, qual que é a rotina a sua rotina no local? Você está no local o dia inteiro, você tem entrevista, você já sabe o que vai acontecer, já é tudo bem programado ou tem muita coisa espontânea, mudança de planos que acontecem? Fórmula 1 tem pouquíssima espontaneidade. Tem espontaneidade na hora da entrevista e olhe lá, porque às vezes você tem que mandar as perguntas antes. Só na hora assim, da entrevista, logo depois que eles saem da pista. Eu chego no autódromo bem cedinho e saio 8 por aí, saio tarde. Sem tempo para almoçar, às vezes tem 40 minutos, 1 hora para almoçar, assim, ali no meio a gente leva um sanduba. Antigamente eu almoçava nas equipes, os caras me chamavam, eu comia nas equipes, que era ótimo, a Ferrari tinha uma comida maravilhosa. Eu fiquei amiga de vários cozinheiros, aliás, eles me alimentam até hoje, às vezes quando eu não tenho sanduíche ou não dá tempo de parar no TV Compound, que é onde a gente põe os nossos equipamentos, senta e come um sanduba, eu passo atrás de algumas equipes que eu sou amiga dos cozinheiros, e aí fico ali abanando o rabo e dando a pata, assim, né? Fico ali já olhando, os caras abrem e falam, o que é? Eu tô com fome, o que tu quer? Tem isso, tem isso, tem isso. Falo, um sanduíche, de quê? Aí os caras fazem um sanduíche super caprichado, me dão ali, vai lá alimentar, repórter. Os animais, né? Dão comida aos animais. Isso é tão... não, mas é tão... Você falou que antes era mais comum isso, mas agora não tanto? Tipo, mudou? Não, antes era comum sentar, sendo convidada pela equipe. Por que não é mais comum isso? Covid, você não pode mais. Tá. Você não pode mais entrar no lugar e conviver com a pessoa. Entendi. Entendeu? Na verdade, esse sanduichinho também é meio... Tô aqui meio contando, suspeito. Mas também já é bem mais rápido que a gente está levando comida, mas era uma coisa que acontecia. Deixa eu pensar se ainda acontece. Eu ganhei um picolé esses dias. Eu ganhei
um picolé. E aí eu tenho assim, tenho os horários das coisas que acontecem, treino 1, treino 2, entrevista, horário da entrevista, e aí eu tenho todas as demandas da Bandeirantes, antes da Globo. Primeiro jornal, segundo jornal, tem não sei o que, isso e aquilo. Então eu tenho que fazer 5 matérias, não sei quantos stand-ups, e aí eu divido o meu dia assim. Primeiro faço entrevista, depois eu gravo uma passagem, aí eu faço essa entrevista, aí eu faço 2 stand-ups, aí eu entro ao vivo, aí eu não sei o que. É tudo, assim, cronologicamente marcado. E Termina o dia, eu tô muda caindo. muito da Globo para Band, tipo, em termos de como as coisas funcionam, é bem diferente? Assim, como as coisas funcionam, não, porque o ambiente é o mesmo e a equipe é a mesma. Tá. Né? A equipe de local, assim, né? O que muda é a equipe lá no Brasil, que é totalmente diferente, e as demandas, né? E esse ano, até então, eu fazia metade da Fórmula 1, metade dos grandes prêmios, e o meu colega fazia outra metade. Antes era o Carlos Gil, depois foi o Marcelo Correge, depois foi o Gui Pereira. Esse ano eu faço todos os grandes prêmios. E você está E gostando? aí Você é que a coisa está mudando. Queria isso, ou é bastante? Cara, eu tô gostando, mas assim, é bastante, porque eu tô vendo assim que se antes eu já achava que eu tinha pouco tempo para mim, agora não tem nenhum. Então, assim, para marcar médico é uma complicação, para fazer qualquer tipo de tratamento é uma complicação, para fazer qualquer aula eu não consigo fazer, não posso fazer aula para me aperfeiçoar em nenhuma outra língua, porque eu não consigo fazer aula para malhar, para não sei o que, eu odeio. Assim, eu sempre fiz muito esporte, mas nunca fiz ginástica. Ginástica é uma coisa que me enche um pouco, eu preciso ter um objetivo, sabe? Ganhar, botar a bola ali, ser a primeira, conseguir tal tempo, ou chegar no cume, né? Só o cume interessa, ou conseguir atravessar o lago, ou esquiar, ou não sei o quê, mas assim, ficar ali 3, 4, 5, outra série de 80, aí eu vou bem concentrada nos 2 primeiros dias, já no terceiro eu já mato, mais ou menos, e no quarto eu já não faço. Adorei. Mas eu preciso isso, né? Porque eu vou engordar, tô envelhecendo, quer dizer, a gente tem que malhar, e eu não consigo ter frequência para absolutamente nada. Sim. Sim. E uma das coisas que, enfim, para mim, como aqui nos Estados Unidos, né, por exemplo, a figura do Hamilton, uma figura muito forte aqui, até para as pessoas que não seguem o esporte, também ficou muito, muito forte com a questão do Black Lives Matter, né, com toda essa parte de muitos movimentos aqui nos Estados Unidos. Como que é para você cobrir, falar sobre coisas tipo do esporte, tudo que você me falou, a parte técnica de tudo isso, mas também ter que falar de coisas que às vezes são, né, podem ser complicadas para a audiência, assim, entender a parte pessoal, né, do que significa ele ser um negro piloto nos Estados Unidos, o que significa para o esporte, tudo isso, como que você vê, como que é seu pensamento para cobrir histórias, não só, né, dessa parte técnica, mas também de toda essa parte de movimentos sociais, né, que representam? Assim, eu acho isso, de certa forma, assim, fácil, porque eu reporto o que eu estou vendo. É claro que o olhar é sempre subjetivo, né? Minha forma de ver vai ser diferente da forma do cara que está do meu lado. Mas, assim, eu não tento não fazer juízo de valor. Então, o Hamilton está com uma camisa escrito tal coisa. Hamilton está com uma camisa escrito tal coisa. Hamilton, por que você está com essa camisa? Por causa disso, disso, disso. Por que você resolveu fazer nesse momento? Por causa disso, disso, disso. Entendi. Eu mostro o que está acontecendo. Aí, se eu entro numa entrevista e as pessoas me perguntam qual é o significado, como você está falando, qual é o significado disso, isso é uma outra coisa. A minha opinião, eu acho que é uma coisa importantíssima. Né? Tem 2 coisas a se relevar aí. As pessoas falam, muita gente critica, né? Fala, ele faz isso para se promover, marketing e tal. De verdade, ninguém sabe se ele está fazendo para se promover ou não. Qual é o fato? É que ele está obrigando um meio que até então era branco a falar sobre as questões raciais. Como um cara 7 vezes campeão mundial, ele não pode ser ignorado. Ele não é o Zé
que corre lá atrás e está reclamando. Ele é o cara que manda ali. Então, assim, eu acho que só o fato dele obrigar essa comunidade e quem envolve essa comunidade conversar sobre isso já é uma coisa, eu acho, super positiva. É uma pena que a gente vive num momento de uma polaridade tão grande que as coisas são, assim, para não haver essa conversa, são postas em sacos extremos, né? Põe tudo no mesmo saco aqui, tudo no mesmo saco aqui, então a gente não fala disso, porque que chatice, é o mimimi, é não sei o quê. Fala, você vai ter que falar, entendeu, sobre isso. Você torce para o cara, você vai ter que falar sobre isso em algum momento. Ou aprender a não falar, né? Que é uma coisa que, assim, você não pode mais andar no paddock e contar uma piadinha racista alto. Aquilo ali vai ter consequência. E mesmo que seja uma coisa imposta à força e que não seja natural para aquela pessoa não falar, o fato dela não falar, eu acho que já é positivo. Porque o cara não vai precisar ouvir. E a criança que está chegando atrás, ou o jovem piloto que está chegando atrás, também não vai ouvir isso e achar que é normal. Essa é a minha visão, eu posso estar sendo ingênua, tá? Não, mas é o que eu estou vendo ali, assim. Então, eu acho muito positivo, e eu, como uma brasileira, branca, loura, eu não posso julgar o que o cara teve de passado. Eu posso julgar, assim, o que amigos meus negros já ouviram e seguem ouvindo, porque me falam. Sim. Né? Agora, o que ele passou, não sei. Eu também acho que a gente não pode esquecer, principalmente nós brasileiros, que existe uma pluralidade de gente que está abandonada pela sociedade, pelo governo, e não só pelo governo, mas que não é aceita dentro de uma sociedade que gira comercialmente, que não é só uma questão dos negros, né? Tem gente muito pobre. Eu venho de uma região no sul que tem menos negros que no Rio de Janeiro, por exemplo, ou que na Bahia, né? Mas tem muita gente pobre, tem muito índio pobre, né? Tem gente que vive que é miserável, assim. Então, eu acho que essas pessoas também não podem ser abandonadas, não podem ser esquecidas nessa conversa toda. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você tem que lembrar justamente de incluir quem está ali só olhando o mundo girar e não conseguir participar dele, né? A gente tem que achar um jeito das pessoas conseguirem participar. Se você não tem uma ideia de como fazer isso funcionar economicamente, pelo menos no seu meio, no seu dia a dia, de não aceitar alguém, sabe, que barra o cara porque o cara é preto, ou alguém que, sabe, faz um comentário maldoso porque o cara é preto, você compartilhar isso, você ser... Sim, você ser o sabe? veículo, né, disso. Isso porque e assim, e olhando porque eu lembro claramente, eu jogava handball quando eu era adolescente, tá? Eu também, como era Mas aqui bom. nos Estados Unidos as pessoas entendem que handball é uma outra coisa, que não é o que a gente fazia. Não é muito grande aqui, não é muito forte, assim, pelo menos nas escolas e tal. E eu lembro que eu estava num jogo e foi quando a gente escutou, né, o que tinha acontecido com o Senna. E você acha que, assim, o momento, né, a perda dele, a perda do atleta, o que você acha que faz com o esporte, em termos, assim, a gente fica muito na sombra, né, de um grande atleta, ou sempre os que vêm depois vão ser sempre comparados, não tem jeito, e a audiência espera que a gente compare, que a gente fale, olha, esse aqui tá melhor do que aquele, mas você acha que essas comparações, elas são válidas, parte do jogo, ou como que a gente continua caminhando com a evolução do esporte e vendo novos atletas, enfim? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a comparação é inevitável. Cada vez que um cara, não quando ele surge, mas cada vez que um cara começar a ganhar ou ter algum resultado bom, inevitavelmente as pessoas me perguntam: tu acha que vai ser o próximo Senna? Porque a saudade tem um vencedor. O Brasil teve durante 2 décadas ou mais campeões mundiais. Teve o Emerson, teve o Nelson logo depois e teve o Ayrton logo depois. Aí depois teve o Rubinho, que foi vice,
que é um baita resultado. Teve o Massa, que foi vice, que é um baita resultado, que é um baita piloto, e de repente não tem ninguém. Pela primeira vez, depois de, sei lá, 48 anos, né? Pelo que eu vejo de audiência e tal, a Fórmula 1 ainda tem um público fiel. E depois das coisas que aconteceram com Drive for Survive, com a abertura maior da Fórmula 1 para outras mídias, para outro tipo de reportagem, para mostrar a parte mais humana dos pilotos, isso foi adubado e reconquistado. Então, as pessoas gostam da Fórmula 1, tá? Mas o brasileiro vai sempre esperar um Senna. Não sei até qual geração, acho que no máximo, não, porque cada vez está mais longe. É verdade. Os guris que estão pilotando hoje, que tem o Senna como ídolo, não viram o Senna pilotar. Tem guri que nasceu em 99, em 2001. Tem guri que nasceu em 2000, tem 21 anos. Né? Já sabe falar e pilotar um Fórmula 1. Essa é a sensação. E eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas eu queria muito saber o que você sente mais falta do Brasil, de não morar no Brasil. Quais são as coisas que você sente mais falta? As coisas que eu mais sinto falta do Brasil, primeiro da minha família, e depois da pluralidade quente do brasileiro, sabe? Dessa mistureba assim, de gente, de estilo e passados diferentes e desse afago que eu conheço quando o brasileiro, sabe, afaga. A gente fora, cada um, o alemão, ele afaga de um jeito, ele fica brabo de um jeito, o inglês, ele afaga de um jeito, e a gente sempre fica um pouquinho perdido. Por mais tempo que você esteja aqui, eu convivo com todos eles, eu às vezes fico assim, será que, né, fulano tá brabo? Não tá brabo, é o jeito dele. Aí uma amiga gostou de um negocinho que eu tinha, assim, bem simples para segurar a máscara. Eu falei, eu trago um para você. A amiga não, a guria que é assessora de imprensa, mas que eu conheço desde sempre. Eu falei, eu trago para você. Ela falou, não. Eu falei, o que tem, gente? É do lado do meu hotel, eu trago um para você. Não. Eu falei, olha só, eu sou brasileira, isso não quer dizer nada, eu não quero me casar com você, eu estou trazendo negócio para você. Você gostou, eu te trouxe. E aí aquilo virou a questão. Então, eu sinto falta disso no Brasil, de, sabe, reconhecer os nossos códigos, sabe? Dizer, amiga, abraçar, beijar, sabe? É isso. Sim. Isso que eu sinto falta. E o que você gosta de não morar no Brasil? Quais são as vantagens que você vê de não... Tem toda a sua parte profissional, claro, você está posicionada né, pela questão profissional, mas o que você gosta? Eu gosto de poder ter... aproveitar a liberdade que eu tenho, que é uma coisa que no Brasil eu precisava de um pastor alemão na época. Entendeu? Aqui, de uma maneira geral, é mais seguro. Eu tenho muito mais liberdade, eu tenho muito mais independência, né? E a pluralidade, por outro lado, de culturas. Se eu cruzar uma fronteira, às vezes nem se cruzar uma fronteira, se eu for na minha casa em Mônaco, se eu for para a rua de trás, é a França já. Uau. Se eu pego o carro, vou 20 minutos para o lado, é Itália, mas é Itália. Tu não vai comer o croissant, vai comer corneto, que é igual a croissant, mas é um pouquinho diferente, porque o corneto vem com marmelada dentro, que é a marmelada de maçã. Delícia. Então, tu vai pedir não sei o que, e na França é outra história. Então, essa mudança, assim, eu acho muito legal, muito legal. E você consegue receber bastante pessoas aí pré-Covid, né? Não agora, mas tem muitas visitas, você tem tráfego alto aí na sua casa? Eu até gostaria de ter mais. Eu não tenho tanto, ou não tinha tanto. Eu tenho, assim, eu adoro receber gente na minha casa, porque eu estou sempre viajando. Então, é difícil achar a hora que eu vou estar em casa. E até há pouco tempo, até a época que eu estava na Globo, qualquer situação de emergência, eles me acionavam também. Então, aconteceu dos meus pais estarem comigo e eu ter que sair correndo e ir para Madrid. Ou de eu estar com não sei quem, aí eu tenho que ir para não sei aonde. Aí fica difícil, você convida para sua casa e você fala, fica aí, ó.
Aproveita. Não, adorei. E eu adoro demais, de verdade. Eu adoro o seu Instagram. Era algo que você já tinha pensado, porque você é fantástica no seu Instagram, com os quadros e tudo. Eu imagino que de jornalismo para o Instagram é uma ponte rápida, ou você tem que pensar um pouco mais o que você quer colocar nas mídias sociais? Não, para mim, as mídias ali é mais simples, mas Mais porque ali sou simples. eu. Sim. Né? Ali sou eu, é o meu jornalzinho, do jeito que eu gosto de falar, do jeito que eu gosto de fazer, do assunto que eu gosto. E é meio que a minha casa, eu costumo dizer quando as pessoas começam, porque eu leio tudo que está escrito ali. Eu leio, respondo. Os comentários de todo mundo? Todo mundo. Nossa. Eu leio os comentários de todo mundo, quando dá eu respondo. Não respondo sempre, mas eu respondo quase sempre. Se você vai lá ver, assim, respondo. Então, por exemplo, como é uma coisa minha, eu também não admito hater, entendeu? Não admito gente, sabe, querendo chutar o balde só por chutar. Você pode ter uma opinião diferente da minha, mas não vai chegar lá e xingar o outro, ou me xingar. Aí você usa outro meio, escolhe outra pessoa aí e tal, porque eu não... Ali sou eu e ali é a gente, sabe? É a gente para poder trocar, para poder conversar, para... né? Não, eu vi, tem várias lá que eu vi, até uma que você postou uma foto, né, de um carro destruído que teve um acidente, falando, e aí, gente, o que vocês acharam? E eu acho que deve ser uma troca interessante, né? Porque na TV você não tem esse, né? Você não tem esse feedback automático. É uma delícia isso. É isso que, na verdade, me fez também escrever meu livro, que vai sair agora. Ai, qual é o nome? Fala pra gente. Qual o nome? Vai sair agora, ainda não posso dizer. Ai. Tá, mas quando vai sair? Quando vai sair? Sair agora, eu acho que, sei lá, outubro. Tá bom, hein, gente? Vamos ficar ligado então, hein, todo mundo. A gente põe o não, link. eu posso dizer o título, se chama Não Inventa Mariana. A frase que eu mais ouvi a vida inteira, inventando moda, sabe? Tipo, serei não sei o quê. Falar, Mariana, não inventa. Vamos subir não sei aonde. Mariana, não inventa. Era isso. E aí eu na verdade, tive coragem para escrever o livro, porque eu comecei a escrever as minhas crônicas de viagem, eu via que tinha muito retorno ali. Eu falei, se as pessoas gostam, quem sabe? E aí resolvi botar isso num papel aí. Gente, mal posso esperar. Então, talvez a próxima vez a gente pode marcar ou aqui pelo podcast ou por uma live para a gente falar do seu livro a hora que ele sair. Pode, a hora que você quiser. Porque ia ser demais você fazer um book tour, né? Aproveitar que é online, dá para fazer. Não sei o que é book tour, mas podemos. Fazer um tour do seu livro, dando palestras sobre o seu livro. Tá aqui com exclusividade. Não, mas de verdade, eu amei muito, muito, muito escutar a sua história. Eu estava super curiosa para todos e eu fico super feliz que você topa, enfim, falar a real pra gente. Eu acho que o público gosta muito de saber realmente, sabe assim, qual que é a real, como que as coisas funcionam, e isso eu acho super, super válido, importante e divertido. Tipo, você também você também é engraçada da sua família ou não? A minha família inteira é engraçada, eu acho que eu sou a menos. Sério? Então acho que eu sou a menos. Conhecer. Gente, sério. Almoço na minha família, não sobra pedra sobre pedra. Me lembro assim, uma vez de um namorado que foi almoçar na minha casa, a gente estava namorando há algum tempo, morava no Rio, e aí depois, sei lá, 4, 5 meses de namoro, a gente foi para o Sul, aí a gente estava num almoço, depois do almoço ele me olhou e falou, agora eu entendo que você é assim. Isso eu acho que bom, né? Que bom que isso é bom, isso é um ótimo teste, né? Saber exatamente como que é a pessoa se você vai para um almoço em família. Pela família. Agora há pouco, por exemplo, a gente tem situações que a família se reúne no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Agora a gente estava vendo a abertura da Olimpíada. E aí eu escrevi para a minha irmã que está aí em Boston, escrevi para... Falei, aí, abertura de Olimpíada, hein? Abertura de Olimpíada. Aí a gente ia comentando cada coisa, não sei o quê, é só sacaneando o tempo todo. E uma das minhas irmãs que mora na Dinamarca, ela falou, não sei, não estou vendo que eu vim para a praia. Porra! Pronto! Traidora! Não sei o quê. Não tem direito a opinar. E aí vai, cara, casamento do príncipe. Vamos ver! Eu sigo as coisas da família real também. Não, mas olha, quando você vier visitar sua irmã por aqui por Boston, eu tenho que saber, hein? Me inclui aí na sua rota. Eu te encontro onde você estiver.
para a gente fazer um ao vivo. Fechado. Fechado. Mas amei, de verdade, Mari. Fico super, super grata pelo tempo, pela conversa. E que demais. Parabéns por tudo. Parabéns pela contribuição como brasileira, como mulher, como inspiração. Nossa, para a gente morando fora é uma inspiração diária, de verdade, fico super honrada. Eu costumo dizer, guria, eu adorei o nosso papo aqui. Eu no início estava irritada porque eu não conseguia baixar o diabo do negócio, não sei o que. Eu falei, não vai dar. Eu sou low-tech total. Mas achei o nosso papo super gostoso, assim, super bacana, bom. Eu sou isso aí mesmo que eu mostro, não tem muito, assim, não tem muito script. Mas essa história que você falou, assim, de orgulho e tal, eu acho que, na verdade, nós somos todas, sabe? A diferença é que eu apareço na TV. O resto, todo mundo batalhador igual, cara. Cada um num jeito, cada um na sua esfera, somos todas. Mas de verdade, todos, sim. Mas adorei, amei. Muito obrigada, Valeu, Mari. também. Obrigada a você. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau. Gente, gostaram? Eu amei. Várias coisas legais que eu adorei da nossa conversa. Primeiro, que ela é uma força, né? Gente, quero ser igual. Assim, me espelho. Como inspiração, tá? Porque não chego nem aos pés, né? Vamos combinar. Mas que incrível. Amei o que ela falou sobre fazer ginástica, gente. Como ela ama esporte, ela precisa fazer esporte, não fazer ginástica, gente. Eu me identifiquei total. Adorei esse lance. Adorei o papo real e honesto sobre questões de racismo e preconceito no esporte e como jornalistas podem cobrir isso, né? O que isso significa para o trabalho. E também amei saber que tem livro dela saindo em outubro com o título Não Inventa, Mariana. Olha que fantástico. Então, foi demais. Fico tão agradecida pela generosidade de presença, de espírito, de bom humor. E fiquei feliz de fazer outra amiga. Então, pessoal, como sempre, vão no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. E semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Um beijo. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.